Olá pessoal, vamos falar um pouco da questão do tempo de estudo para a prova de um concurso. Esse tempo ele não é relativo, ele é um tempo absoluto, ou seja, não é questão de você ter mais disponibilidade ou menos disponibilidade, mas é como você utiliza esse tempo no seu modo absoluto. Se você tem 1 hora, você deve estudar 1 hora. Se você tem 3 horas, 8 horas por dia, se você tem todos os dias da semana, se você tem um mês inteiro para estudar, você vai ter que usar esse tempo absoluto. Você não pode relativizar. Se você tem um tempo mais limitado, ele passa a ser também um tempo absoluto. Você também vai contar por horas, você vai contar até às vezes por minutos. Mas enfim, o que é mais importante é saber que esse tempo não é só cronológico, esse tempo também é psicológico, ou seja, como você utilize o seu tempo de uma forma objetiva, tirando dele o máximo possível. Porque às vezes nós utilizamos 1 hora, mas na verdade aproveitamos só 30 minutos. Então tem que ter todo um ambiente, tanto um ambiente físico como um ambiente também, até mesmo um ambiente subjetivo, né? Você tem que estar bem para poder se dedicar a esses estudos. Então existe uma preparação para você começar a estudar para concurso. É como se você fosse limpar o terreno, ok? Você limpa o terreno, vê tudo que você pode resolver para deixar aquele tempo mais líquido possível. Aquele tempo que você vai utilizar, tirando dele tudo o que ele pode dar para você. A outra situação diz respeito ao tempo, por exemplo, o tempo atual, e como era o tempo anterior. Eu me lembro que na minha época, quando eu fiz concurso, né, lá na década de 80, 90, não era um desafio tão grande quanto é hoje. As questões eram muito elaboradas em cima do que você lia, do que você já aprendia na escola. Então, de certa forma, havia uma facilidade para você ser aprovado, mesmo porque concurso não tinha esse atrativo todo. Vocês sabem que o concurso começou a ser valorizado de fato a partir da Constituição de 88, né? Quando se falou de fato em estabilidade, quando houve de fato uma valorização em termos salariais, em termos de tempo de trabalho, enfim, até mesmo em termos de ascensão profissional dentro do órgão onde você trabalha. Então tudo isso fez com que o concurso passasse a ser encarado de outra forma. Então, como eu estava falando, na minha época, por exemplo, concurso do Banco do Brasil, se você comprasse lá a apostila, acho que o autor chamava André, se você comprasse essa apostila e estudasse por ela, praticamente você era aprovado no concurso do Banco do Brasil. Hoje não é assim não, turma. Então, o que fez esse divisor de águas? Primeiro, a Constituição, né? A partir da década de 90, início ali da década de 90, o concurso passou a ser mais valorizado. E aí nós tivemos algumas bancas que começaram a elaborar provas de uma forma mais específica. Ou seja, se você vai fazer um concurso para tribunal, se você vai fazer um concurso para a área administrativa, bancária, se você vai fazer um concurso para a área militar, então você vai ter disciplinas específicas. E isso foi uma grande mudança. Porque a partir de então, você não estuda só aquelas matérias básicas. Eu lembro bem que houve concurso que eu apenas estudei conhecimentos gerais, né? Geografia, história, um pouco de geopolítica, português, matemática e mais umas 2 disciplinas. Então, de certa forma, era fácil. E aí veio o CESP, e aí veio a própria Getúlio Vargas, e aí veio a Carlos Chagas. Então, essas bancas, quando chegaram, elas fizeram com que aquele tempo anterior ele fosse totalmente remodelado. Então, hoje nós temos, de fato, o tempo líquido, aquele tempo que é 1 hora é 1 hora, entendeu? 2 horas representam 2 horas. Você não pode, por exemplo, dizer que vai estudar 2 horas e ficar intermediando com outras situações, atendendo celular, vendo o que está acontecendo na sua casa, na televisão. Não pode. Aquele tempo tem que ser dedicado exclusivamente aos estudos. Então eu diria que o tempo hoje
ele é um tempo que você tem que valorizar o máximo possível. Para isso, repito, você tem que primeiro limpar o terreno, não só o terreno em termos físicos. Por exemplo, você tem que ter um ambiente silencioso. Você tem que ter um ambiente em que dentro da sua casa, por exemplo, não haja muito trânsito. Você tem que ter um ambiente que não seja próximo de um vizinho, que ouve todos os dias música em alto volume. Então, esse ambiente é o físico. E o psicológico? Todos aqueles problemas que te incomodam, você tem que tentar resolvê-los e deixar o máximo possível sua mente livre, para que você possa usar a sua memória de uma forma mais produtiva possível. Aí nós tivemos agora outro divisor de águas, que foi a pandemia. A pandemia nos mostrou, creio eu, né? Isso aí é uma conclusão muito pessoal. A pandemia nos mostrou que nós não sabemos usar o nosso tempo. Então, hoje nós temos até mais tempo, digamos, porque você fica em casa fazendo trabalho home office. Às vezes também você tem um tempo maior para poder se dedicar aos estudos. E muitos, inclusive, infelizmente, né, ficaram desempregados. A própria sistemática das universidades, dos colégios mudou. Então hoje só esse deslocamento da sua casa até a universidade, que às vezes demora 40, 50 minutos, uma hora de relógio, isso não foi evitado. Tá? Então nós tivemos que ficar em casa e tivemos mais tempo para os estudos. E aí eu pergunto, o que nós fizemos com esse tempo? São quase 2 anos. Né? A pandemia começou em março de 2020. Nós estamos em final de outubro de 2021. Então são quase 2 anos. E o que nós fizemos? Aí vem aquela questão, mas houve poucos concursos. Tudo bem, turma, mas daqui para frente haverá poucos concursos mesmo e poucas vagas. E o que é mais importante você saber? A concorrência vai ser cada vez mais alta. Então, o que nós temos que ver é que, apesar da pandemia, 2020 houve concursos sim. 2021 já houve vários concursos no Brasil inteiro. Concursos federais, concursos estaduais, concursos municipais. Basta você abrir aí o seu celular, você recebe notícias todos os dias. Hoje, por exemplo, você deve ter em torno de 25 mil vagas de concursos abertos no Brasil inteiro. A questão são concursos que interessam a você? São concursos que você tem disponibilidade, disposição para enfrentar? Por exemplo, você sai daqui do Maranhão para fazer um concurso no Paraná, em São Paulo, em Belo Horizonte. Você tem essa disposição e essa disponibilidade porque os concursos lá estão acontecendo sim. E no Maranhão, infelizmente, nós temos poucos concursos. O Estado, o governo do Estado, realizou poucos concursos nesses anos todos que ele está aí no governo. Né? O governador, não sei porquê, ele hoje está com a cultura do seletivo. De concurso que é bom não se faz. E é um seletivo meio que arranjado, né? Aquela prova de título, aquela prova que se dá através de uma análise que ninguém sabe como é que é feita. Pois bem, a prefeitura é a mesma coisa. Né? Me digam uma coisa, vocês ouviram falar em concurso para prefeitura, administrativo? Vocês ouviram falar de concurso para a Câmara dos Vereadores? Não houve. Então você está esperando um concurso que seja local. E esse concurso vai acontecer. Felizmente nós temos algumas notícias boas para dar para vocês. E vocês, aliás, não são notícias novas. São notícias que devem encorajá-los, mas não são notícias novas. Vamos pensar em termos de concursos nacionais. Vários estão sendo realizados. Tá? Tem concurso de tribunal, tem concurso de prefeitura, como eu falei. Desculpe, os concursos nacionais. Tem concurso de tribunais, procuradoria, tem concursos vários acontecendo. Esse ano já aconteceram 2 concursos da Polícia Federal. Houve concurso que vocês tiveram aí para algumas agências, fizeram concursos. Agora, o que nós temos para 2021-22? Nós temos o concurso do ICMBio,
nós temos o concurso do IBAMA, mas esses concursos são muito específicos, eu concordo com isso. É aquele concurso do sonho. Existem pessoas que só fazem esses concursos, porque esses concursos estão na área de atuação deles. Eles gostam de atuar no campo, eles gostam de ir para o campo, para mato, etc. Então, esses concursos não têm uma concorrência muito alta. Eu acredito que o grande concurso que nós vamos ter nacional é do INSS. Esse concurso já está com a previsão praticamente orçamentária garantida. Então, nós temos aí aproximadamente, acredito que vão aparecer em termos de 5.000, 5.500 vagas. E esse concurso, sim, é um concurso muito atraente. Só que esse concurso, em geral, pela experiência que eu tenho, esse concurso, geralmente, o edital dele é publicado em fevereiro. Veja bem, nós estamos no final de outubro, fevereiro está bem aí, está batendo a porta. Então é hora de começar a se preparar, é hora de começar a ajustar aqueles estudos que vocês já fizeram até para concurso anterior do INSS, mas agora ajustar. Por quê? Porque, como eu falei, o concurso ele vai se atualizando. Não se pode pensar num concurso hoje, 2021, como se pensava em concurso em 2015, 2013. Não, mudou muito. As questões hoje são muito bem elaboradas. As bancas, elas se reinventam o tempo todo. Então, mesmo que você já tenha estudado, já esteja estudando para o INSS, é preciso que você agora faça aquele estudo mais seletivo. Aqueles cursos que vai direcionar de fato a prova. E vocês sabem, por exemplo, que direito previdenciário muda muito. Então é preciso que vocês estejam atentos, estudem o que está atual, mas estejam prevenidos que até o concurso, até a prova, ainda haverá muitas mudanças. Ah, professor, mas português não muda. Sim, português não muda. Só que as regras de português, como eu costumo comentar em sala de aula, elas têm muita abertura quando se trata de texto. Então, quando você pega uma regra para estudar, regra de concordância, você decora todas as regras, mas dentro do texto, aquilo ali pode ter várias características. Pode ter um contexto que me diga que aquela concordância ela está correta, embora não esteja prevista, por exemplo, na gramática. E aí, o conselho que eu dou é estudem sempre com muita intensidade, aproveitando o tempo, como eu falei, de uma forma líquida. Ou seja, comecem a ter um cronograma de estudo. O INSS é uma realidade. O concurso do INSS vai se realizar. Não fiquem esperando edital. Quem espera edital, geralmente sai prejudicado quando se trata de uma concorrência, a não ser que você já esteja estudando com afinco. Bom, mas a expectativa maior, eu sei que é para concursos locais, ok? Nós ainda temos aquele apego muito grande, né? A nossa terra, queremos ficar por aqui, de preferência trabalhar no órgão em frente à nossa casa e etc. Pois bem, o que nós temos assim de certo em relação aos concursos locais? Eu estou falando certos, não estou falando de datas certas. Nós temos em primeiro plano o concurso da Alema. Nós vamos ter dia 30 de novembro, já fica aqui o convite para vocês, tá? Nós vamos ter uma audiência que vai ser, essa sim, vai ser definidora. A anterior foi mais de ouvir as partes. Como vocês que participaram daquela audiência observaram isso, as partes se manifestaram. Agora não, agora é o checkmate. Agora nós vamos ter que ir para essa audiência com data da publicação do edital, com número de vagas, com cargos, salários, com um cronograma estabelecido. E esse cronograma é quase certo, né? Um percentual muito elevado de que o edital seja publicado ainda em dezembro. Turma, já houve edital publicado no dia 23 de dezembro, praticamente véspera de Natal. Eu me lembro bem disso. Nós tivemos que correr atrás para organizar a turma,
porque vários professores estavam viajando, estavam de férias. E aí foi uma correria danada para começar a turma no início de janeiro. Pois bem, este edital vai sair agora em dezembro. Tá? É uma realidade, não tem mais como enrolar, como empurrar com a barriga. Por quê? Porque isso aí já está virando uma novela. E aí precisa dessa definição e eu acho que o juiz Douglas Martins vai bater o martelo. Eu quero o cronograma, eu quero saber o que foi decidido. A banca, no dia 30 já é para dizer qual é a banca, cargos, número de vagas, a data de publicação do edital. Então, vejam bem, são definições. Esse é o concurso que todos estão esperando. Além desse, professor, quais os concursos que vão acontecer? Eu acredito que quando um órgão ele forma a sua comissão, ele já está definido o concurso, já está definido que aquele concurso vai se realizar, não tem mais como retroceder. Então nós temos o concurso da IMAP, que já está com a banca formada, e temos o concurso da Guarda Municipal, que também já está com a comissão formada. Então nós temos esses 3 concursos locais. Temos Guarda Municipal, temos EMAP e temos ALEMA. Qual concurso que interessa a você? Os 3? Não tem problema, turma. Você pode se preparar para os 3, até porque existem aquelas disciplinas básicas. Aquelas disciplinas vão estar presentes em todos os concursos, independente da banca. E o que você vai ter de observar são aquelas específicas. Então, o que nós fazemos, por exemplo, dentro dos júris? Nós trabalhamos as disciplinas básicas, né, nas turmas completas, e depois nós trabalhamos as específicas para aquelas turmas específicas. Então, nós vamos ter, por exemplo, disciplinas específicas para a LEMA, para a IMAP, para a Guarda Municipal, para o TCE, que é outro concurso também que já está com a banca formada, TCE Maranhão. Então, esses concursos vão se realizar. Esteja preparado, ou pelo menos esteja se preparando, porque o concurso não espera, turma. Quando ele chega, ele tem um tempo, ele matura, mas ele passa. E aí, você vai ficar esperando outro concurso daqui a 5, 6, 8 anos? Não, o seu concurso é agora. Portanto, o convite que eu faço é: matricule-se numa turma dos júris, prepare-se devidamente, organize o seu organograma de estudo e aproveite esse tempo até a publicação dos editais. Tudo bem? Fica o convite para vocês aqui. Entrem em contato conosco e vocês vão ter a melhor equipe de professores, vocês vão ter a melhor estrutura para concurso, vocês vão ter um ambiente agradável e vocês vão ter o que é mais importante, a organização. A organização também é que determina a qualidade de um curso preparatório. Nos júris, nós primamos muito pela questão da organização. Organizar é aquela questão que você, no primeiro dia de aula, você recebe um cronograma com todas as aulas que você vai ter em sua turma. Isso é organização. Tudo bem? Então eu conto com vocês e entre em contato conosco para escolher a sua turma. Um grande abraço.